Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de geografia. Dessa vez o capítulo 11, conflitos na Europa e na Ásia. Mas nós vamos começar pelo item 1, tratando exclusivamente dos conflitos na Europa. Conflitos étnicos nacionalistas na Europa. Começando pelos conflitos da Espanha. São dois conflitos conhecidos como País Basco e Catalunha, duas regiões distintas dentro da Espanha. No continente europeu, uma das principais causas de conflito é a questão do povo basco. O povo basco está localizado no nordeste da Espanha, fronteira com a França. Esta etnia tem língua própria, tem língua e cultura própria, e luta pela independência política territorial há pelo menos 40 anos. Então, é essa região aqui no nordeste da Espanha, é uma região de um povo que há muito tempo luta pela sua independência. Na tentativa de libertar essa região, em 1959 foi criado um movimento com ideias separatistas denominado ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade. Com o surgimento desse grupo, tiveram início os atentados, sobretudo às autoridades, na tentativa de tornar a região independente. O grupo ETA era um grupo armado e a eles são atribuídos cerca de 800 assassinatos. Essa informação está no livro de vocês. O grupo ETA hoje ele não existe mais como grupo armado, mas as suas ideias continuam, presentes de forma legal e democrática. O outro movimento é o movimento da Catalunha, que é uma comunidade autônoma espanhola. A capital é a cidade de Barcelona, segunda maior cidade de toda a Espanha, depois de Madrid. Esse movimento ele surgiu ainda no século XIX e se intensificou em 2012, em parte por causa da crise econômica da Espanha. É uma região próspera e muito explorada pelo governo central da Espanha. Então, só lembrando que esses dois movimentos, País Basco e Catalunha, são dois movimentos separatistas, considerados separatistas, eles lutam pela independência dos seus territórios e as duas regiões estão dentro de um país europeu chamado Espanha. Outro movimento, outro conflito nacionalista na Europa é o da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte integra o Reino Unido e, por esse motivo, as decisões são tomadas em Londres. No caso da Irlanda do Norte, o que acontece é a luta entre católicos e protestantes. Os católicos lutam há pelo menos 30 anos em busca da unificação da República da Irlanda e se opõem aos protestantes, que são a maioria e querem continuar dependentes ao Reino Unido. Então, se vocês observarem aqui no mapa, nós temos a Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda é um país independente. Agora, a Irlanda do Norte, ela faz parte do que é chamado de Reino Unido, que é a Escócia, a Inglaterra, o país de Gales. Esses países aqui, eles são chamados de Reino Unido. São vários países que formam o Reino Unido. E a Irlanda do Norte, ela é um desses países dependente do Reino Unido, dependente principalmente da Inglaterra, que é o país que tem as decisões sobre os outros. E aqui nessa parte existem dois povos que são divididos entre católicos e protestantes. Os católicos, eles lutam pela a unificação dessa Irlanda, juntar a Irlanda do Norte à Irlanda e tornar um único país. E os protestantes querem permanecer com dependências a Londres, a Inglaterra. Então, esse conflito é um conflito também que vem se estendendo há muito tempo
E muitas vezes, né, já existiram mortes, né, muitas mortes, inclusive, entre os dois, né, os dois povos, né. Isso aqui é um movimento que, apesar de também ter caráter separatista, mas também tem outros aspectos, inclusive o religioso. E nessa história desse conflito foi criado também um grupo, né, um grupo responsável pelas ações, que é formado pela parte católica. Ele criou um grupo chamado IRA, quer dizer, Exército Republicano Irlandês. E esse exército realiza diversos atos terroristas, né, pois existe uma grande intolerância por parte dos grupos religiosos. Então, o IRA, né, que é um grupo terrorista, é um grupo que surgiu desse conflito entre católicos e protestantes. Então, outra questão que existe na Europa, né, é uma questão mais contemporânea, né, é uma questão mais atual. É o conflito entre os refugiados e migrantes. Né? Desde o início de 2015, mais de 300 mil pessoas tentaram chegar ao continente por meio de travessias perigosas do Mediterrâneo. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à situação de conflitos armados e de perseguição que existe entre vários países, principalmente da Ásia e da África. Nesse mapa aqui que vocês estão vendo, existem várias rotas aqui com tentativas de chegar à Europa, né? Parte vindo da África e parte da Ásia. Esse povo que sai desses continentes, eles saem como refugiados, ou eles chegam à Europa como refugiados, eles buscam a Europa fugindo das guerras, das perseguições que estão sofrendo nos seus países. Segundo o cálculo das Nações Unidas, 62% dos que tentam chegar à Europa são considerados refugiados. Eles vêm de várias regiões do mundo, mas principalmente da Ásia, né, dessa região chamada Oriente Médio, e da África. Né? Eles vêm da Síria, do Afeganistão, eles vêm da Nigéria, da Somália, regiões da África. Eles têm chance de receber asilo na Europa porque eles estão fugindo de perseguições, de conflitos ou guerras. Né? Então, aqui nas imagens ao lado, vocês podem ver cenas que nesses últimos anos são muito comuns na Europa. Né? Aqui no mar Mediterrâneo, barcos chegando, né, à Europa. Dentro da Europa, a gente vai vendo os corredores, né, que eles chegam num país mas eles têm destino a outro. Então, eles começam a caminhar dentro da Europa. Tem essa cena aqui dessa criança, né, que morreu, né, de um barco que naufragou, e essa cena aqui foi uma das cenas que marcaram essa chegada desses refugiados na Europa. Os demais, eles são classificados migrantes, o que significa que eles viajam em busca de melhores condições e não correm riscos de vida em seu país de origem. Então, na Europa chega dois tipos de pessoas: os chamados refugiados, que são os que estão fugindo dos seus países por conta de guerras, de conflitos, mas também chegam os migrantes, que são as pessoas que vão para a Europa em busca de melhores condições de vida. Né? É uma das regiões do mundo que ainda sempre teve esse aspecto atrativo dos migrantes. Né? Então, há esses dois tipos, que a gente precisa saber a diferença: refugiados e migrantes. E por fim, né? Embora nunca é o fim, né? Sempre é o início de um novo capítulo. Nós estamos chegando aqui no final dessa etapa, mas vocês certamente já estão se preparando para uma nova etapa da vida de vocês. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. E a gente vai se encontrando aí na vida. Nós vamos continuar aprendendo e caminhando juntos. Um abraço a todos.